Obrigado, viu? Vamos falar primeiro da aposentadoria do Joaquim Barbosa, porque quando ele anunciou que ele ia se aposentar, muita gente fez um sonoro, não acredito, né? Muitas pessoas lamentaram, outras comemoraram, enfim, né? Quando a gente fala o que pensa, a gente acaba criando alguns desafetos. E ele falou em muitos momentos o que pensa, né? Você sabe que eu tô quase 1 ano e meio, tirando aqueles 4 meses que eu fiquei fora aqui em Boston, mas eu diria que a aposentadoria do Joaquim Barbosa, para mim, é um dos pontos mais polêmicos desses quase 2 anos que eu tô aqui na Gazeta. Primeiro porque eu sou fã do Joaquim Barbosa, porque ele é uma pessoa, ele demonstrou efetivamente que o Brasil precisava ter uma pessoa como ele, com o perfil dele. Porque ele chegou aonde chegou, não foi tomando nenhum atalho. Eu sempre digo, se atalho fosse bom, não existiria caminho, né? Verdade. E ele não tomou nenhum atalho, ele seguiu o caminho natural do processo. Quando ele foi nomeado, isso em 2003, foi nomeado como ministro do Supremo Tribunal Federal pelo então presidente Lula, naquele momento acho que o presidente estava achando que estava contemplando a cota de negros. E, de fato, esse foi o objetivo maior, contemplar a cota de negros. Porque até então ele foi o primeiro, né, negro mesmo. E que nada mais preconceituoso do que, efetivamente, nomear pela cor da pele. Por cota, Só que né? é óbvio. E, obviamente, esse homem ele é tão competente. E ele mostrou, né? Ele é tão inteligente, ele é tão... Ele é um articulador, mas o articulador do bem. Ele é um estrategista, por isso que eu falo, eu sou fã desse homem e ele desafiou tudo e todos. Né? Ele impôs aquilo que ele acreditava e sempre acreditou. Então eu acho que a aposentadoria do Joaquim Barbosa hoje mostra que o Brasil pode efetivamente fazer aquilo que é correto, aquilo que politicamente é certo. Mostrou. Deu um tapa de pelica em todos os políticos desse país, em toda a nação. Um único homem não tinha nenhum padrinho político, nunca teve padrinho político. Foi um homem que sozinho enfrentou todos os ministros do Supremo, os poderosos. Entrou no momento, no momento em que o tribunal, o STF, ele era formado por grandes juristas. Tanto é verdade que todos aqueles que já se aposentaram, hoje só enaltecem o trabalho do Joaquim Barbosa. É óbvio, ele sempre foi polêmico, ele sempre foi duro, mas precisa ser duro. Num país como o Brasil, tem que ser duro. Dele, né? E depois tem outra, essa aposentadoria, ela veio num momento certo. No momento correto, mesmo porque... Eu ia te perguntar isso, porque ele poderia ficar mais 10 anos se quisesse, né? Podia ficar mais 11. Até os 70 anos, até os 70 tá com 59, ele poderia ficar até os 70. Quer dizer, ele poderia continuar representando a gente, afinal de contas, a gente sempre aplaudiu de pé, né? Principalmente nesse caso do Mensalão, que foi onde ele teve um destaque muito grande também, né? Para todo o público, para todo mundo que acompanhou, né? O trabalho dele realmente ali apareceu muito, né? E a gente ficou ainda mais fã depois de tudo que ele fez, né? Você acha que ele fez certo em se aposentar nesse momento? Primeiro que ele demonstrou ser uma pessoa mais inteligente do que ele é, extremamente estrategista. Eu não sei se você se recorda, há um tempo atrás, que eu cheguei a comentar que se o Joaquim Barbosa fosse inteligente, ele sairia antes. Por uma única razão. Eu lembro que a gente comentou que a gente ia lamentar também. Por uma única razão. Primeiro porque a formação do Supremo Tribunal hoje é óbvio que deixa a desejar. Infelizmente, a corte, a mais alta corte do país, a sua formação hoje, ela é praticamente uma linhagem petista. Isso é muito ruim. Por quê? Porque, na verdade, a grande maioria foi nomeado pelo presidente então Lula e também hoje pela Dilma. Uma grande... a maioria dos ministros hoje foi nomeada agora, inclusive, pela Dilma. Então, o que acontece? Ele estaria numa minoria. E, obviamente, todas as derrotas ocorreriam daqui para frente, porque é óbvio, todos os ministros eles são agradecidos a quem, obviamente, os nomeou, com exceção ao Joaquim Barbosa. Porque o Joaquim Barbosa nunca
Em nenhum momento, durante todo o período que ele esteve, foram 11 anos à frente como ministro, ele nunca agradeceu a nomeação. O que, obviamente, o diferencia da maioria deles. Claro. Então, eu acho que ele saiu num momento estratégico. Ele vai, mais uma vez, fazer um grande trabalho para a nação, um grande trabalho para todos os brasileiros. Porque, fora do Supremo Tribunal Federal, fora da presidência do Supremo Federal, neste momento, né, que nós estamos passando por um momento político, eleições políticas, eleições para presidência, para governador e daí por diante, ele pode fazer um grande trabalho, mais uma vez prestar um grande serviço à nação. Por quê? Porque, novamente, ele está desvinculado, ele pode falar o que ele quiser. Aliás, eu acho que o Joaquim Barbosa ele não precisa ser cabo eleitoral de nenhum candidato. Ele podia se candidatar. Ele pode simplesmente, ele pode simplesmente dar uma posição, como já deu uma posição. Ele mesmo já se manifestou, obviamente não publicamente, mas se manifestou de uma forma entre um círculo de amigos de que, na verdade, se alguém quer homenageá-lo, é não votando no PT. Então, ele não precisa ser cabo eleitoral de ninguém. Ele pode, efetivamente, com essa aposentadoria, tirar o segundo turno da presidente Dilma, se você quer saber. E vou te falar, eu aposto nisso. Porque se ele entrar, nenhum palanque ele precisa subir. Se ele entrar efetivamente para dizer aquilo que ele acha, aquilo que ele pensa, aquilo que ele sabe e, sobretudo, em relação a todas as condenações que ele botou todo mundo, você viu, antes dele sair e se aposentar, ele trancafiou todo mundo. Quem vai vir agora é o Lewandowski. Óbvio, que vai ser um caos o Supremo Tribunal Federal daqui para frente. Os mandados de segurança, os alvarás de soltura vão sair no dia seguinte, em que eu não preciso ser nenhuma mãe de Ná para poder dizer que os alvarás de solturas dos mensaleiros vai sair no dia seguinte. Porque nós sabemos que vai sair. O que, obviamente, o Joaquim Barbosa é o divisor de águas do que foi o Supremo Tribunal quando ele estava na presidência e do que vai ser o Supremo Tribunal Federal daqui para frente. Mas é muito triste saber que o trabalho que ele fez não vai ter continuidade, né? Mas não vai ter. O trabalho do Joaquim Barbosa, ele a médio e longo prazo. Isso não tem a sombra de dúvida. Só para você ter uma ideia, ele defende uma coisa que eu sempre defendi, ou seja, a candidatura autônoma. Não tem que estar vinculado a partido político nenhum. Ele é contra a questão de estar vinculado a partido para poder sair a qualquer candidato a qualquer cargo político. Ele é contra. Ele é a favor de que, obviamente, possa ter a candidatura autônoma. Então, esse é o ponto. Ou seja, o que na verdade vai ser? Vai ser um divisor de águas a saída do Joaquim Barbosa. Acho que ele tomou essa decisão num momento importante, né? No momento antes mesmo de iniciar as eleições políticas, ou seja, a campanha política que vai ser desencadeada agora a partir do mês de julho. Então, obviamente, eu acho que ele foi muito estrategista, extremamente inteligente, e eu admiro mais pela coragem de efetivamente pedir aposentadoria 11 anos antes do que ele poderia fazer. Então eu acho que ele vai fazer um bem para a nação daqui para frente. Bastante tempo mesmo antes do período que ele teria direito a ficar, né? Mais 11 anos. Bom, daqui a pouquinho eu queria que você comentasse, doutor Eduardo, algumas situações pelas quais ele passou há pouco tempo atrás, até algumas situações em que ele foi flagrado em um bar enquanto ele estava afastado por ter um problema físico, né? Ele estava doente, enfim, ficou afastado por conta daquela questão da coluna e tudo mais. Se você acredita que isso foi um desvio de conduta ou se realmente ele é humano e ele pode errar como qualquer outra pessoa. Daqui a pouco eu queria que você comentasse isso também. Agora, vamos